Você tem medo de anestesia? Calma! Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre isso. Hoje eu estou aqui com a minha anestesista. Eu digo que ela é minha porque ela é minha mesmo. Ela já me anestesiou com maestria e ela é anestesista dos meus pacientes. Ela é top. A doutora Gracian Lee Pereira está aqui comigo para conversar sobre anestesia. Doutora Gracian, o maior medo de todos os pacientes que vão fazer qualquer tipo de cirurgia. Com certeza. Doutora Gracian, primeiro a gente quer saber um pouco da formação do anestesista. O que a gente precisa fazer para se tornar um anestesista? Olha, tem gente que não sabe, mas a gente é médico, tá? É então, verdade. Anestesista, para você ter o título de especialidade, tem que fazer 6 anos de anestesia, de medicina, né? 6 anos de medicina, depois fazer uma prova para fazer uma especialidade no regime de residência médica. Não existe cursinho de anestesista, né? Exceto aqueles que têm programa de residência médica. E depois de mais 3 anos, daí sim, a pessoa é especialista em anestesia. E qual é a sua formação? Eu sou médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e anestesista pela especialidade do Centro de Anestesia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que também é vinculado à Universidade Federal. Doutora Gracian, os pacientes sempre me perguntam no consultório: como vai ser a anestesia? Como que eu vou fazer? Então, primeiramente, eu vou lhe perguntar qual é o preparo que esse paciente tem que ter para se submeter a uma anestesia. O que ele precisa estar, em que condição física ele precisa estar, né? Qual é a sua avaliação pré-anestésica para que aquele paciente passe por uma anestesia com tranquilidade e segurança. Bom, os pacientes que vêm do seu consultório já vêm basicamente avaliados, né? A gente revisa os exames de sangue para ver como é que está a coagulação do sangue, principalmente, né? E outras coisas mais, dependendo de outras doenças que o paciente tenha, né? Que medicações ele toma, se essas medicações podem influenciar ou não na anestesia que a gente vai escolher para ele, né? E como é que está a condição física dele, principalmente cardiovascular, para poder escolher qual o tipo de procedimento anestésico que a gente faz. Geralmente, hoje em dia, com as medicações novas que a gente tem, os tipos de anestesia eles são muito seguros, né? Então não tem muito problema. Tem que lembrar de fazer jejum, né? Então não pode ter comido nem bebido nada nas últimas 8 horas. Isso também tem mudado um pouco, mas como os pacientes geralmente vão dormir de noite, acordam de manhã e vão para o hospital, isso não faz muita diferença, assim, né? Não é um problema. Uhum. Mas é basicamente isso. Uhum. E também a gente tem nos hospitais, né, doutora Gracian, aquela entrevista pré-anestésica sempre antes da cirurgia, que tanto o pessoal da enfermagem quanto a anestesista faz com o paciente, histórico de alergias, histórico de anestesias prévias, se o paciente já fez, que tipos de cirurgia. E aí, conversando com o paciente, vai se monitorizando, né, doutora Gracian? Sim, vai deixando o paciente mais tranquilo em sala. E como que é o procedimento padrão? Padrão, eu digo, o que normalmente se faz para uma cirurgia de varizes, por exemplo. O paciente vai chegar no hospital, vai ser entrevistado pela equipe da enfermagem. Eu geralmente prefiro falar com os pacientes quando eles estão em sala, depois do contato prévio que a gente tem pelo telefone, para ficar mais à vontade, assim, tá só eu e o paciente. Depois disso, então, o paciente é monitorizado, são coisas básicas ali, um oxímetro de pulso, todo mundo já agora sabe que é um oxímetro, né, com essa história do Covid. Um eletro, um aparelho de pressão, a gente vê como é que estão os sinais vitais. E geralmente daí a gente vai partir para o procedimento de pegar uma veia, né? Pegar um acesso venoso para poder por ali fazer as medicações que a gente vai usar para sedar o paciente, ou no caso de não poder ser uma anestesia regional, né? Uma raquidiana ou peridural, a gente possa fazer uma anestesia geral. Então essa parte é básica para todos os pacientes, esses primeiros procedimentos. Então assim, qual o tipo de anestesia que a gente pode escolher? Então
Hoje em dia, a cirurgia com anestesia geral também é uma cirurgia segura. Antigamente a gente tinha muito medo, né? Hoje a gente tem aparelhos modernos, tem medicações que têm uma duração mais tranquila, né, que permitem o paciente ir embora no mesmo dia. Mas para a cirurgia de varizes, como a gente tem um estímulo praticamente superficial e que o pós-operatório é um pós-operatório com um nível de dor leve, né, sem muito problema, a gente prefere fazer anestesias regionais, né, raquidiana principalmente ou uma peridural. Eu tenho usado mais raquidiana por menos chance de efeito colateral, principalmente questão de cefaleia pós-punção. Então... E assim, doutora Grácia, o que é uma anestesia raquidiana? Ou o que é uma anestesia peridural? Os pacientes querem saber, eu vou dormir na anestesia toda? Eu vou me lembrar de alguma coisa? Como que funciona na prática? Pega uma veia, faz um remedinho, inclusive eu até brinco com os pacientes. A doutora Grácia pega uma veia, ela escolhe se tem espumante, vinho, vodka, tequila, aí ela faz. Mentira, é um remedinho só para sedar, dormir, e aí depois realmente é que é feito o procedimento, como a doutora Grácia falou, de bloqueio da sensibilidade das pernas, para que a gente possa operar com bastante tranquilidade, sem dor. Nesse período, normalmente o paciente segue dormindo, e acreditem, eles nem se lembram da hora da anestesia raquidiana. Mas então nos conte, o que é uma raquidiana ou o que é uma peridural? Quando a gente vai fazer uma anestesia para tirar a sensibilidade, né, a gente usa anestésicos locais. O que é isso? É a mesma substância que a gente usa, por exemplo, para fazer uma anestesia no dentista, que todo mundo já deve ter tomado, tá? Então, você não sente nada, né, parece que não está ali, né? E no caso das pernas, principalmente da raquidiana, a gente também não consegue mexer as pernas, tá? A raquidiana e a peridural, a diferença basicamente é o local onde eu vou colocar o anestésico local, né? Então, assim, na raquidiana é uma agulha bem fininha, é mais fininha do que a agulha que eu pego a veia, tá? E eu vou colocar esse anestésico local no líquor, que é a substância, né, o líquido ali que banha o sistema nervoso central. Tá, então é aquela famosa anestesia nas costas. As duas são, mas essa daí é a que é rápida. Então eu faço e logo em seguida o paciente sente um calor nas pernas, um formigamento e não sente mais nada, não mexe as pernas, tá? A peridural também é um tipo de anestesia regional, né, ali no neuroeixo, mas assim, eu vou fazer esse anestésico local não dentro desse líquido, né? Então eu tenho que esperar um pouco mais, é como se eu estivesse anestesiando o nervo, né? Então, geralmente a gente não faz muito porque também demora mais para agir o medicamento, e a agulha que a gente usa para fazer a peridural é mais grossa, bem mais grossa, né? Então pode ser mais desconfortável e tudo. Então, geralmente a gente usa fazer raquidiana mesmo, que é basicamente o que se usa hoje em dia para fazer cesariana, né? Certo. A grande diferença aí é que numa cesariana a gente não seda o paciente, né? Porque a anestesia que a gente pode fazer de sedativo na veia pode fazer a criança ficar dormindo também, isso a gente não quer. Mas nas varizes, como isso não é um problema, né, a gente faz o sedativo antes de fazer o bloqueio, e assim os pacientes chegam pensando que fizeram anestesia geral, né, porque estão dormindo porque o tempo todo. Ou ficaram sedados na hora do bloqueio, e aí não se lembram de nada realmente. Sim, exatamente. A doutora Grácia anestesiou a cesariana da Giovana. Fantástico, eu não senti nada. A doutora Grácia, ela é conhecida na nossa equipe como a hack mais rápida do Velho Oeste, porque ela faz muito rápido e com muita perfeição. A técnica da doutora Grácia, ela é fantástica. E aí eu te pergunto, o anestesista, a técnica que o anestesista utiliza, a maestria, a destreza, faz diferença na anestesia? Olha, na verdade faz diferença em tudo na vida, né? Quanto mais treino, mais a gente consegue fazer a coisa certinho, rápido, né? Sem riscos pro paciente. Então, assim, a gente já trabalha há quase 10 anos juntas. Desde 2009. Mais de 10 anos, então não fala uma coisa dessas. Então, assim,
pouquíssimos relatos de efeitos adversos da anestesia, o que é uma das coisas que a gente também diz, né? Tem que avisar para os pacientes que uma das coisas que pode acontecer com a raquidiana é o que a gente chama de cefaleia, né? Pós-punção. É um tipo bem específico de dor de cabeça. O paciente sente uma dor bem aqui atrás ou no topo da cabeça quando levanta, né? Se está deitado não sente nada. Algumas pessoas que assistirem devem se lembrar, se já tiveram isso na cesárea, às vezes tem, mas que não quer dizer que você vai ter de novo, né? E com a doutora Lígia eu não me lembro de ter nenhum caso. Nenhum. Com os cirurgiões que ajudam a equipe, já tive uns 3, 4 nesses 13 anos, 14 anos. Raríssimos. Né? Então, assim, são pouquíssimos casos. Ajuda a escolha de uma agulha, isso a gente, por trabalho científico, sabe que tem diferença para anestesia. E depois aquela questão, né? Se foi bem rápido de fazer, fácil de fazer, quanto menos a gente ficar ali, melhor, né? Então, essas coisas que influenciam na anestesia. Mas também não vamos esquecer que efeito adverso às vezes também depende do paciente. Então, tem coisas que não dependem muito ali. O anestesista pode ser muito bom, escolher a agulha certa, tudo direitinho. E eventualmente ter uma cefaleia. Como em qualquer procedimento que você fará. Até uma unha encravada na manicure, tá? Então, qualquer procedimento que você vai fazer, sempre tem seus riscos, né? E a anestesia não é diferente. O que a gente está tentando fazer aqui é desmistificar um pouco essa questão de anestesia, muito medo, né? Que você não tenha tanto medo, que você saiba um pouco como funciona, para que você vá com bastante segurança para fazer qualquer tipo de cirurgia, né? O anestesista, ele é o mago que nos leva até um local desconhecido e nos traz de volta. Então, o cirurgião, para operar com bastante tranquilidade, ele tem que ter a maior confiança no seu anestesista. E com certeza, a doutora Grácia é de confiança 1000%. Né, doutora Grácia? Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho. Dá até briga. Dá até briga, né, por ela na equipe. Então, assim, continuando, né? Os pacientes também dizem, ai, doutora, mas é aquela anestesia que paralisa as pernas. Ai, meu Deus, eu vou ficar paraplégico depois. Como é que vai voltar? Isso volta? Em quanto tempo volta? Como é que funciona? Porque ele é anestesiado, é operado, e depois ele vai para uma sala de recuperação. E aí lá é que ele vai sentir, quando ele acordar da sedação, ele vai sentir mais ou menos o efeito da raquidiana que já foi feita. E aí como é que funciona? Quanto tempo o paciente fica com as pernas paralisadas? A paralisia pode acontecer? Isso é uma coisa frequente nas anestesias raquidianas? Como é que funciona? Bom, vou seguir como a gente estava falando, depois que a gente faz o bloqueio. Então, o anestésico local da raquidiana funciona como anestésico local, de novo, é a questão da anestesia do dentista. Tu vai para casa sem sentir nada e conforme passa o tempo, volta a sentir. A mesma coisa acontece com o bloqueio, tá? Então, quanto tempo? Bom, a substância que a gente usa, geralmente 3 horas e meia, tá? De bloqueio, contando da hora que se faz o bloqueio, né? Então, assim, dependendo de quanto dura a cirurgia, o paciente vai ficar ali durante um tempo, 1h30, 2, e depois mais 1h30, até o efeito da anestesia começar a passar. Depois que termina a cirurgia, o paciente ainda está sedado, a maioria vai se lembrar de acordar só lá na sala de recuperação. Embora a gente acorde o paciente antes, mas a memória não é a mesma, né? Então, o paciente ainda vai estar um pouquinho com as pernas paralisadas e tudo, e depois, devagarinho, começa a mexer os pés, depois o joelho, por último o quadril, e depois vai sentir tudo e mexer tudo. O que a gente sabe mais ou menos, pelo que eu sei dos técnicos que acompanham os nossos pacientes na sala de recuperação, é que geralmente 1h30, 2 de sala de recuperação, eles já estão recuperados da anestesia. Depois disso, eles ainda vão ficar em observação mais um tempo, né? Porque é uma cirurgia de varizes, mexe em veias, a gente observa só o sangramento, se tiver tudo ok, o paciente pode ir para casa. Já está liberado da parte anestésica. Então, é mais ou menos isso que funciona. O paciente entra na sala. A nossa cirurgia de varizes normalmente dura 1h30, 2 horas, a cirurgia em si. Depois o paciente vai para a sala de recuperação e aí lá ele fica em torno de 4 a 6 horas, em virtude até de todos os sinais estarem bem, ele está em condições de ir para casa. Então,
mais ou menos o tempo entre 8, eu sempre falo para os pacientes, olha, se prepara para ficar no hospital entre 6 a 12 horas, que é o tempo que vai dispensar para a cirurgia acontecer, para a anestesia acontecer e para você ser liberado da parte tanto anestésica quanto cirúrgica. É mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso. E assim, todos os pacientes relatam esse medo. Doutora, eu quero muito operar minhas varizes, mas eu tenho medo da anestesia. Por que os pacientes têm tanto medo da anestesia? E qual a evolução disso nesse sentido, assim, desse medo? E qual é a segurança que, de repente, tu pode passar para os pacientes de que a anestesia, daqui a pouco, não é aquele bichão de 7 cabeças? A anestesia é uma especialidade, digamos assim, mais nova do que a cirurgia. Tá? Então, começa por aí. Imagine que se faz algum procedimento cirúrgico há muito, muito tempo, mas a anestesia, como a gente conhece hoje, a anestesia moderna, é uma coisa recente, né? E são medicações que a gente precisa usar para que o paciente realmente desligue, né? Antigamente, quando você tinha aparelhos não tinha uma monitorização muito adequada e drogas que duravam muito mais tempo, realmente era mais arriscado. Então, a gente tinha medicações que tinha que ficar muito em cima dos pacientes, porque qualquer coisa podia ter alguma arritmia cardíaca, alguma coisa realmente grave. Hoje em dia nós temos drogas muito, muito seguras, né? Nós temos equipamentos muito precisos em nos dar informações sobre sinais vitais dos pacientes, né, em tempo real, o tempo inteiro ali. Então, a anestesia se tornou uma especialidade muito segura. Em termos de drogas, houve essa evolução, que as drogas hoje em dia elas têm um efeito menor, digamos assim, do que as drogas de antigamente? Nós temos hoje mais segurança de duração de efeito, nós temos mais segurança de efeito adverso. Né? Antigamente algumas drogas fazia anestesia, mas podia esperar que ia dar outros efeitos que não eram os queridos, né? Os que a gente queria com aquilo. E a gente ia ter que lidar porque não tinha outra coisa para fazer. Hoje em dia, a gente tem uma cartela de anestésicos que a gente pode lançar mão, né, e que a gente pode adaptar para cada paciente. Né? Pacientes que tenham problemas hepáticos, então a gente usa medicações que não tenham passagem pelo fígado, né? Ou pacientes que tenham problemas renais, a gente usa medicações que não têm influência, né, renal. Então, essas coisas que a gente pode escolher, né, com uma certa limitação, mas, obviamente, tem como você evitar esses efeitos adversos dos pacientes, né? As técnicas anestésicas também, então ficou uma coisa muito mais segura. Hoje a gente tem menos riscos anestésicos numa cirurgia do que riscos cirúrgicos, né? O que é uma coisa que antigamente a gente era mais ou menos a mesma coisa, mas agora a gente conseguiu dar uma diminuída, né? Porque exatamente a anestesia é para que você propicie, né? Você consiga fazer uma cirurgia. Então ela não pode ser o risco, né? Sim, da a anestesia coisa. Não pode ser o problema. Então, ela tem que ser a solução. Exatamente. Então, isso agora, hoje em dia, é bem mais tranquilo mesmo. O material todo, por exemplo, você pegar uma raquidiana que a gente fazia antigamente, a gente não conseguia usar uma agulha tão fina quanto a que a gente usa hoje. Porque o material, antigamente, ele era todo esterilizado. Então, imagine que não tem como você esterilizar uma agulha super fina. Claro. Hoje em dia, a gente usa tudo material descartável. Então, as agulhas têm ficado cada vez mais finas e cada vez mais seguras, com menos efeito adverso para o paciente. Menos problemas no pós-operatório, né? E, doutora Grácia, a gente sabe que a escolha da técnica anestésica, ela é do anestesista, ela não é do cirurgião. Muitas vezes o paciente pergunta no consultório que tipo de anestesia que ele vai fazer. E muitas vezes eu respondo, normalmente é uma sedação mais uma raquidiana, certo? Mas a escolha da técnica é do anestesista. A raquidiana, ela é uma anestesia regional, então ela é uma região. Ela não é uma anestesia geral, certo? E aí, doutora Grácia, qual a diferença entre a anestesia regional e anestesia geral? E por que tu escolhes uma técnica ou outra? A diferença básica entre as duas é o seguinte, você tem um bloqueio na raquidiana. Então, eu anestesio o nervo. Tá? Na verdade, é ali na medula, mas é a saída dos nervos. Então, o que acontece? Eu não mexo em nada a parte central. Né? Na parte central, a gente faz uma sedação. Então,
eu dou um remedinho como se estivesse dormindo em casa, o paciente vai sentir um sono e nada mais que isso. As funções vitais de respiração, todas essas coisas estão preservadas, é para ficar preservado. Então o paciente está respirando sozinho, tranquilo, no máximo com um catéter de O2 e é isso. Tem coisas que me impedem de fazer uma cirurgia, uma anestesia raquidiana. Tá? Então, principalmente se o paciente está com problemas de coagulação, nesse sentido. Então, aí a gente, vamos fazer uma anestesia geral. Qual é a diferença? Na anestesia geral, eu não bloqueio o nervo específico ou da cintura para baixo. Eu tenho medicações que agem no sistema nervoso central. Então, é como se eu desligasse o cérebro. E aí, o que acontece? Bom, se eu desliguei o cérebro, as funções que dependem do cérebro, eu vou ter que substituir. Por isso que quando eu faço uma anestesia geral, eu vou ter que colocar um tubo na garganta do paciente, colocar ele no ventilador, para que o ventilador faça, às vezes, né, do bulbo cerebral, né, que é onde está o centro da respiração, que vai estar desligado. Então, o paciente vai parar de respirar. Tá? Então, eu tenho que assumir essa função. Outras coisas reguladas pela parte central também. Né? Então, tem que ficar de olho na pressão, tem que ficar de olho em outras coisas que funcionam sozinhas, sem o cérebro, mas que vão diminuir, né? Vai ficar com um metabolismo mais baixo. Basal. Tá? Então, essas coisas todas na anestesia geral requerem, obviamente, mais invasão do paciente. Para evitar que ele seja entubado, que é o procedimento esse para colocar ele no ventilador, a gente prefere fazer uma anestesia que seja com uma medicação só, basicamente, né, com anestésico local, do que usar várias. Então aí tu vai agregando o risco dos efeitos adversos não desejados, mas que podem acontecer com as outras drogas, alergias que podem acontecer. Então você economiza isso, né, economiza o tubo, economiza o paciente no ventilador fazendo esse tipo de anestesia que é regional e a sedação para o paciente ficar ali dormindo tranquilo. Claro. Né? Claro que hoje em dia a coisa é tão segura que alguns pacientes que realmente têm fobia, não querem de jeito nenhum fazer raquidiana, as costas, né, aquela coisa toda, a gente, pode fazer com certeza uma anestesia geral. Né? Às vezes a gente nem precisa usar, dependendo de quão longa vai ser a cirurgia, o tubo, né? Coloca outros dispositivos. Uma mascarazinha. Né? Que a gente chama de máscara laríngea, que não é por fora, mas é por dentro. Mas igual, tu consegue fazer isso de forma segura para o paciente que realmente não quer a raquidiana. Tem algumas coisas que nem eu disse, sempre vai ter mais drogas agregadas. Por exemplo, a raquidiana te dá ali pelo menos 1h30, 2 logo depois que tu acorda, sem nenhum tipo de sensação, né? Porque ainda tá bloqueado e esse bloqueio ele deixa, é que nem eu sempre falo, comparo com o dentista, né? Sempre deixa assim, depois que passa, ainda fica meio amortecidinho, né? Então te dá um conforto melhor no pós-operatório do que a anestesia geral, porque assim que o paciente acorda, ele já começa a sentir tudo. Quer dizer que ele não tem mais droga circulante, né? A gente obviamente vai fazer medicações para essa dor, sem problema, mas sempre aquela coisa, agregando medicação, pode agregar efeitos adversos, o paciente pode ter náusea, pode ter outras coisas que a gente não espera, não quer, mas em questão de segurança, né, dá para fazer uma ou outra. Em questão de conforto do paciente, a gente sempre prefere fazer o bloqueio com a sedação. Tem alguma situação em que o paciente chega e a anestesia obrigatoriamente tem que ser geral ou raquidiana? Isso é uma questão hoje em dia muito complicada, porque como a segurança dos procedimentos está cada vez equivalente, são poucas coisas que te dizem, é obrigatório ser uma coisa ou outra, né? A primeira coisa sempre é a recusa do paciente. Então, se o paciente dizer, eu não quero, ponto, não há o que se fazer. Exceto, claro, quando isso põe em risco a saúde dele mais do que, né, o outro procedimento. Então, a gente tenta convencê-lo disso, né? Mas algumas contraindicações absolutas, que a gente chama, ou seja, não pode fazer de jeito nenhum, no sentido da raquidiana, assim, a gente não conta exatamente como é absoluta, mas dá um valor maior. Por exemplo, paciente que nem a gente falou no início, tem problemas de coagulação. Ou seja, existe um risco, ainda que mínimo, de que quando eu faça a punção
nas costas, sangre para dentro do sistema nervoso central. Então, o paciente que usa anticoagulante, está anticoagulado. Não é o paciente que usa só o AS, se não tem problema, né? Ou um paciente que já parou com os seus anticoagulantes, também não tem problema. Quando é uma anestesia para uma cirurgia eletiva, tipo as varizes, o paciente está indo no consultório, não é uma cirurgia de urgência, ele consegue se programar, ele consegue parar certas medicações, geralmente isso não é um problema para nós também, né? Porque o paciente também não pode estar anticoagulado para fazer uma cirurgia. Claro. Então, ele já vai ter parado as medicações. Então, no final das contas, a única contraindicação que a gente pega para cirurgias de varizes é o paciente que realmente não quer. Certo. Então, ele não quer raquidiano. Beleza, a gente vai fazer anestesia geral, vai explicar todas as vantagens e desvantagens, mas... é respeitado sempre a opção do paciente. A gente também, pode fazer anestesia geral. Muito em conta. Quando é que numa cirurgia de varizes a gente não vai fazer raquidiana? Quando o paciente diz não quero, ou quando tem uma limitação técnica. O paciente fez cirurgias de coluna. Sim. Não todas as cirurgias. Fiz cirurgia de coluna aqui na cervical. Bom, para nós isso não faz diferença. Não vai porque ser a gente vai região. fazer o bloqueio na região lombar. Né? Então isso também não faz diferença. Fiz cirurgia de lombar baixa ali. Lombar quase sacral, né? L5, que a gente chama os números, né? Então assim, também não tem problema, tá? Então assim, depende de onde ele fez a cirurgia de coluna, a gente vai olhar, né? Vai examinar o paciente, vai dizer, olha, realmente a gente não pode fazer, né? Vai ter uma limitação técnica para isso. Né? E aquele caso, por exemplo, que tu falaste antes, até disseste já que não é uma contraindicação, mas aquela paciente, por exemplo, doutora, eu já fiz essa e me deu muita dor de cabeça no pós-operatório, não quero fazer de novo. É uma contraindicação ou como é que tu conduz esses casos? Não é uma contraindicação por si mesmo. Então, você ter tido uma cefaleia pós-punção, principalmente na cesárea, que é uma situação em que ela acontece com mais frequência, não quer dizer que tu vai ter de novo, tá? Principalmente quando é uma cirurgia tipo varizes. Pode ser que tenha na outra cesárea, pode ser que aconteça, mas também pode ser, né? A gente nunca sabe. Porque depende muito da técnica, depende muito da agulha, a gente não sabe como foi feito. Não dá pra dizer que isso é uma coisa do paciente. Mas, é que, de novo, o melhor, sempre o mais confortável pro paciente é fazer o bloqueio, por isso que a gente já escolheu isso há muito tempo. Claro. Mas, se a pessoa realmente, eu não quero, né, a gente vai fazer anestesia geral, sem problema nenhum. Então, a maior contraindicação, no caso das varizes, por exemplo, seria ou o paciente apresentar algum distúrbio de coagulação, não daria para fazer a punção nas costas, ou então o paciente ter uma cirurgia de coluna bem no local onde se entraria com agulha, que seriam, acho que, as maiores contraindicações de fazer a raquidiana. Caso contrário, todos os pacientes evoluem de uma forma bem favorável fazendo anestesia raquidiana. Não existe nenhuma regra, assim, né? Todos têm que fazer geral ou todos têm que fazer raquidiana. Esse tipo de coisa a gente vê muito mais em cirurgias de urgência, né? Em que o paciente não estava preparado e aí a gente tem que escolher ali, não, essa aqui realmente não dá para fazer. Tem que ser geral, porque às vezes até nem se sabe o estado em que o paciente se encontrava antes de chegar até a anestesia. Normalmente, em cirurgias programadas, que a doutora Graça falou, eletivas, né? O cirurgião já programa toda a avaliação do paciente antes dele chegar no dia da cirurgia dele, e o anestesista geralmente recebe os pacientes já avaliados previamente, com medicações suspensas ou não, para aquele tipo de anestesia e de cirurgia que ele vai realizar. A maior parte das vezes me perguntam se eu vou dormir, quanto tempo, né? Quanto tempo? Eu disse, bom, depende de quantas varizes o senhor tem, né? Isso é interessante, Lígia, porque eles acham que eu dou anestesia e vou embora. Sim. Então tá. A maioria das pessoas acha. Fica na sala cuidando. Eu gostaria de dizer a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo o quanto é importante o grau de comprometimento do anestesista com o paciente que ele está anestesiando e com a cirurgia que ele está anestesiando. Né, doutora Graça? A doutora Graça, além de tecnicamente perfeita, ela é uma pessoa
que fica em sala o tempo todo, monitorizando o paciente, acompanhando aquele paciente e realmente verificando, né, se o paciente está voando bem na cirurgia, como vocês chamam, né? Voando bem na cirurgia, tá em velocidade de cruzeiro, ou se aquele paciente tá, né, com algum percalço e tal. É engraçado porque muitos pacientes acham que o anestesista nem fica em sala. Então, é bem o contrário, o anestesista é piloto, né? Eu tenho um pai que é piloto de avião, então isso aí a gente sabe. Então não tem como o piloto sair do avião, né? Ele tem que decolar e pousar o avião e tudo. E antes disso, ele verifica a aeronave, né? Então, assim, a gente chega, verifica todo o equipamento, vê se está tudo ok, testa, né? Antes do paciente chegar em sala. Depois a gente faz o nosso plano de voo, né? Conhece o paciente, vê o que ele tem, o que ele não tem, que medicações eu posso usar, que medicações eu não posso, né? Faz o plano anestésico. Depois a gente decola com o paciente, né? Começa ali a anestesia, né? Induz uma anestesia geral ou faz o bloqueio. Depois disso fica uma fase mais tranquila, que é a tal da velocidade de cruzeiro, né? Em que a gente só vai verificar se está tudo ocorrendo bem. E aí os contratempos, né? O nosso tempo ali, né? A meteorologia é a cirurgia, né? Se está tudo ok ali, tempo bom, tempo limpo. Aí, se é uma cirurgia mais complexa, às vezes pode ter alguma tempestade ali no meio, mas a gente tá ali para guiar o avião direito, né? Exato, perfeito. Então, depois disso, chegamos no resultado, terminou a cirurgia, nós vamos pousar, né? Nós vamos ali acordar o paciente, tirar ele ali, né, do estado de como anestésico, ou, né, terminou a cirurgia. E nós aqui levamos o paciente e entregamos para o médico da sala de recuperação. Então, o anestesista, ele é o primeiro que chega, monta as coisas todas dele, faz toda essa fase, né, pousa o paciente, acorda o paciente e leva o paciente até a sala de recuperação. Então, e é mais uma coisa que as pessoas também não sabem, é bom ter um vídeo falando disso, que o anestesista é um dos únicos médicos, talvez o único, né, em que ele faça as medicações que ele prescreve. Então, sim, a maioria dos médicos prescreve uma medicação, né, vai para prescrição médica, a enfermeira prepara, ela que instala, né? Exato. Ou ela prescreve para o paciente mesmo tomar em casa, né? O paciente que vai lá e faz do jeito que está ali ou não. Nós não. Né? Nós preparamos nosso soro, nós mesmos, nós pegamos a veia do paciente, né? Nós fazemos tudo, nós vimos qual é a dose que a gente vai dar para aquele paciente, nós aplicamos. Então é uma coisa muito mais direta, né? E, claro, com mais responsabilidade, então, porque é tu que decide tudo que tu tá fazendo ali. Ninguém vai olhar o que tu tá fazendo. Então, verdade. É mais uma coisa. Tem uma responsabilidade Uma responsabilidade imensa. Maior, com Imensa. Certeza. E, além de tudo, a gente desliga umas funções cerebrais do paciente, às vezes, né? Então, assim, eu vou ter que ver quanto que tu tá precisando de oxigênio, regular o ventilador para aquela frequência respiratória que eu desliguei. Então, eu sou responsável por isso, né? Exatamente. Eu não posso pegar e delegar, né, ou deixar e ficar uma outra pessoa que não tem tu habilidade. Tem que estar o tempo inteiro prestando atenção nessas coisas, né? Depois de um tempo tu vê, bom, de repente precisa de um pouco mais, um pouco menos, muda de novo o parâmetro, né? Vai acertando, então, acertando rota, né? Verdade. Então é bem isso, é um voo. Então pense no anestesista como o piloto da aeronave, a gente não pode sair dali, né? Tem que estar o tempo inteiro prestando atenção. Perfeito, doutora Graça, é uma descrição perfeita da anestesia e das suas perfeições, digamos, no sentido de narcoterapia, né? É uma especialidade muito bonita e que permite hoje que a medicina evolua de uma maneira exponencial, porque sem anestesia, as cirurgias não poderiam ser feitas do jeito que elas são feitas hoje. E quanto mais segurança a gente tiver e mais confiança no anestesista com o qual a gente trabalha, né, doutora Grácia? A recíproca também é verdadeira, né? A gente opera de uma maneira muito mais segura e os pacientes saem de uma maneira menos complicações e saem mais felizes de uma anestesia bem feita. Pode ter certeza que no meu consultório, todas as pacientes que se anestesiaram contigo estão muito satisfeitas. E muitas já me falaram que foi a melhor anestesia da vida que elas já receberam. Olha, muito obrigada. Em todas as cirurgias que elas fizeram. Sim. Se tu quiser divulgar alguma coisa, telefone ou Instagram, tu
pode falar que daí a equipe coloca na tela na hora que tu fala. Não, mas é que assim, anestesista, como a gente é, tipo... Sem parceira do médico? Contratado cirurgião, na verdade, praticamente. Porque o que acontece? Os cirurgiões, eles têm seus anestesistas, por causa dessa história desse relacionamento. Então, é difícil que o paciente escolha o anestesista. Separado do cirurgião. Perfeito. Às vezes pode acontecer, né? Mas depois de um vídeo desse. Não, pode acontecer. pode nesse sentido assim, tipo, porque a Lígia é médica. Geralmente são os médicos, né? Eu vou fazer minha cesárea. Cesárea, eu queria graça. Mas eu quero a minha anestesista. Então, isso acontece. Agora, pacientes em geral não fazem isso exatamente porque, assim, também tem mais uma coisa. Quando o anestesista sabe como o médico funciona, a gente adapta as coisas também. Tem médicos que, tem o mesmo médico que faz a mesma especialidade, tá? Cirurgião geral, faz colecistectomia por vídeo. Tem um que demora 20 minutos. Tem um que demora 1 hora. Então, isso muda pra mim. Então, se eu sei o ritmo do cara, se eu sei... É outra coisa. Então, assim, esse aqui, os pacientes saem com mais dor que esse. Então, tu adapta a coisa. Então, por isso que a gente funciona muito engrenado como equipe. Ir para um médico que tu não conhece direito é complicado. É complicado. Então, assim, depois de um tempo que tu tá trabalhando com ele, tu já adaptou a coisa, aí flui. Mas é mais difícil. Então, assim, por isso que geralmente anestesista, tu não vai ver anestesista em Instagram. Doutora Grácia, prazer imenso te ter como minha convidada para essa conversa, que foi fantástica. Acho que os pacientes vão adorar saber todas as informações. E se você gostaria de saber mais informações sobre anestesia, conversa comigo, manda direct, siga no Instagram, assista os vídeos do YouTube, compartilhe esse vídeo. Obrigada, doutora Grácia. Obrigada pelo convite e espero que vocês tenham suas dúvidas esclarecidas. E não tenham medo de fazer a cirurgia de varizes, porque isso a gente já ouviu. Se eu soubesse que era tão tranquila a anestesia, tinha vindo fazer a cirurgia há mais tempo. É uma anestesia tranquila, né? Todas elas têm risco, mas são riscos contornáveis, mínimos, né? Um procedimento tranquilo. Venham fazer as cirurgias de varizes, né? Não fiquem esperando ficar pior. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Graça.